Boa tarde, hoje eu tô no trabalho, Eu tô gente. vendo! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos esperar só um minutinho para ver se mais pais entram, tá? Pra gente começar Tá bom, rapidinho. meu amor. Bom? É a mãe da Ana, da Júlia, né? Da É, mãe Júlia. da Júlia, Janaína. Tudo bom, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Bruno bem? é pai de quem? Gabriel, Do Gabriel. Ah, tá bom. O povo tá atrasado. Dani deu 1h10, já tem que começar, porque senão atrasa as aulas, né? É verdade. E aí o Deixa eu pessoal ver vai aqui. entrando, vai chegando, vai entrando Aham. devagarzinho, né? Senão a Ok. gente atropela, se atropela. Faltam 3 minutinhos para dar uma 10. Esperar mais 3 minutinhos. No meu já são 1h09 já. É porque eu tô Isso é. seguindo. Meu celular também tá adiantado, eu tô seguindo pelo celular. Ana, Vamos lá, tia Adriana, pra gente iniciar para não atrasar, né? Janaína e Bruno, obrigada pela presença de vocês, tá? Não vou esperar muito porque começou a meia horinha, só para a gente explicar para vocês mais ou menos os ajustes e explicar para vocês o que está abordar, né? O que a gente tem feito e o que tem acontecido durante esses quase 5 meses de aula online que nós estamos tendo, né? Então, bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, né? bem-vindos. Nós vamos falar sobre o calendário escolar primeiro, né? Nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia. Então, nós adaptamos o calendário escolar para as aulas online e ele está batendo certinho, até mais adiantado, né? Porque se a gente estivesse na escola, porque nesse primeiro momento nós implantamos só os livros para até ver como as crianças iam se comportar, né? Para depois desse recesso dessa semana que entrará, nós implantarmos os cadernos, né? Porque nós não sabemos quando essa pandemia vai terminar, infelizmente, né? Então, se a gente ficar usando os livros direto, até a gente está primeiro focando nos livros que são os livros principais, até porque a gente tem outros, né? E para ver o desenvolvimento das crianças, para poder implantar os outros livros depois. Então, nós vimos que foi uma resposta positiva, até porque o quinto ano eles são mais velhos, essa turma tem uma maturidade muito, às vezes, além da idade deles, o que é até bom, porque eles estão caminhando para o sexto ano, né? Então, é uma turma muito boa, tanto do desenvolvimento, né? Porque eles trazem ideias novas, a gente conversa sobre todos os tipos de assunto, né? Vocês podem assistir a aula online, que vocês vão ver que eles trazem novidades, eles falam abertamente de todos os assuntos, até porque eles assistem, eles acompanham, eles estão em casa devido a tudo isso. Então, é uma turma que tem um desenvolvimento, às vezes, até além da idade deles, né? Para a idade deles. Então, nesse primeiro momento, nós implantamos só os livros, né? E estamos dentro do cronograma que a escola se predispôs, né? Faltando apenas um capítulo para a gente encerrar o livro 2. Até no livro 1 tem algumas passagens que eu até, na matemática, deixei um pouco para trás, porque eu achava que a gente voltaria para a escola nesse período, e infelizmente não aconteceu, então vou ter que voltar, porque eu acho que a gente estivesse na sala de aula seria mais interessante, porque em 1h30, como é matemática, né? A tia Adriana também deve estar passando por essas situações em algumas questões, e a gente tem que dar uma atenção maior, não que as outras matérias a gente não precise, mas a matemática, como exige uma concentração maior do aluno, né? Porque são números, são cálculos, então até tem que ajustar depois, reaver tudo isso para implantar depois do nosso recesso. Né? Então, nós estamos com o calendário, graças a Deus, caminhando em dia. E o que a gente gostaria também de frisar, principalmente além do calendário, do desenvolvimento, né, das crianças, é o desenvolvimento delas nas aulas online, que é completamente diferente do desenvolvimento da escola, né? Na escola, eles têm a liberdade de sair, de voltar, não tem essa história de misturar a vida pessoal deles em casa
com a vida da escola, né? Porque eles têm a escola, saem de casa, têm a sua rotina, e infelizmente a nossa rotina foi interrompida por essa pandemia, né? E é importante que a criança crie uma rotina, né? Que ela saiba que aquele determinado horário ali, ela vai entrar na aula online, que é como se ela estivesse na escola. Aqui a gente até nem tem muito problema com isso, porque eles têm uma maturidade maior, né? Então, observar o que a gente precisa da ajuda de vocês, né? É que vocês observem, né? E nos ajude a criança ter esse tipo de rotina, a saber que ela precisa sentar num lugar de silêncio, né? Que ela precisa estar um lugar, um cantinho para ela, para os barulhos externos não atrapalharem eles, né? Ter a consciência de que está em sala de aula, mesmo que esteja em casa, né? Ter essa conversa. Aqui, eu acho que a tia Adriana pode falar melhor do que eu, a gente observa que nem tem tanto problema quanto a isso, porque eles sabem separar direitinho, porque eles são mais velhos, né? Então, e vão para o sexto ano, eles entendem a importância desse período, desse momento. Eles entendem que eles dependem disso aqui para o sexto ano, até os mais que têm assim, a carinha de mais novinhos, né? Os menorzinhos, por exemplo, eles entendem que eles necessitam disso aqui para fazer um bom sexto ano e que eles vão ver isso aqui novamente, só que de uma forma diferente no sexto ano, de uma forma mais completa, né? Aquilo e mais um pouco, né? Então, pedir ajuda de vocês que continuem trabalhando isso com eles, porque a gente não sabe quando vai terminar. Então, pode ser que termine? Pode ser, mas pode ser que a gente vá até dezembro, sim. Mas eles, que o que eu observo nas minhas aulas, e a tia Adriana vai poder falar das aulas dela também, é que eles conseguem levar numa boa, né? E conseguem entender que eles têm a dependência dessa situação aqui, né? Que a gente espera que seja momentâneo e que passe, mas, né, como a gente não sabe, a gente tem que adaptar esse período que a gente está aqui junto para, né, depois do recesso, que nós estaremos entrando nessa semana, tá voltando em agosto, implementando cadernos, né? E a gente espera que a resposta seja positiva, ok? Então, é mais pedir ajuda para vocês mesmo, para continuarem nos ajudando, né, a manter essa diferença, que eles saibam que aquele determinado horário de 1h30, que às vezes é muito grande, às vezes a gente até nem percebe que é 1h30, parece até que é mais, né? Às vezes o pai, a gente entende que o pai trabalha fora, né? A mãe da Júlia, por exemplo, está falando do trabalho, e a gente sabe o quão é complicado, às vezes, né, manter o filho longe da gente, porque a gente está no trabalho, sem saber se ele realmente está assistindo aula, se ele está realmente se comportando como tal, e se ele está realmente acompanhando. Então, a gente se preocupa, né, e a gente reconhece que é complicado, às vezes, para quem está nos seus trabalhos, né, observar se realmente o aluno está acompanhando aquilo ali que a escola determinou e predispôs. Mas o que a gente pede é que vocês continuem nos ajudando nesse sentido, né? E tia Adriana vai falar um pouquinho sobre avaliação e atividades de casa para vocês. Pode falar, tia Adriana. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre a avaliação, que a avaliação foi feita pela plataforma. Boa tarde. Boa tarde. Que a avaliação foi feita pela plataforma Google Class. Só que alguns pais estão questionando por que não receberam essa avaliação. Só que a plataforma não disponibiliza para a gente as provas das crianças. As crianças terminam as provas, anota automaticamente, a própria plataforma já dá a nota, né? Mas a gente não tem acesso às provas, como vocês também não têm acesso, tá? E aí a gente está vendo para no próximo... E o pai do Gabriel saiu, né? Deve ter caído. Deve ter caído. Deve ter caído, deve estar voltando. E aí a gente está vendo para nesse período agora, nas próximas provas, ver um outro método, ver se a gente consegue, né, ter acesso a essas avaliações, mas a gente não tem certeza se vai conseguir ou não. Então a gente vai estudar isso ainda, tá? Eu até tive sorte, assim, que as provas caíram sempre nos meus dias de folga em casa. Então, assim... tem como dar um auxílio, né? Não, nem auxiliei muito, não. Assim, eu coloquei muito elas para estudar. Em casa, eu achei até que... Eu até gostei dessa experiência, porque, assim, eu pude estar mais tempo em casa. Porque, às vezes, ficava até corrido, que tem que fazer o almoço, tem que levar para a escola, tem que voltar correndo, e ficar uma dinâmica. E agora eu pude estar mais junta, entendeu? Me colocar para sentar para estudar. Vamos de manhã para a plataforma, vamos agora, vai voltar para a aula. Tô com dúvida, volta lá no vídeo do YouTube, da aula gravada, e vai estudar de novo. E assim, eu vi, assim, eu tô tirando da minha, né? Júlia deu uma bobeira em ciências, que ela estava fiadinha em ciências. Mas eu vi que ela teve um rendimento muito grande, tia Daniela,
porque o meu problema sempre foi matemática. Aham, Né? foi. Meu trauma era matemática. E ela tirou 8 em matemática. Sabe? Ela tirou 8 em matemática. Eu vejo que a minha filha entende matemática. Hoje ela entende para matemática. Júlia é aquela história do comando, mas eu vejo ela evoluindo, sabe? Eu vejo Júlia sentando sozinha para estudar. Júlia Ela é está muito fazendo... esforçada. Ela é muito né? esforçada. E ela fica lá sozinha, uma gracinha. Se a irmã entra para atrapalhar, ela pede para sair. É muito amadurecida. Ela amadureceu bastante, então, é verdade. Assim, eu achei que essa experiência, para mim, tem sido bom. Eu não sei dos outros pais, né? Eu sei também da realidade, tem gente querendo que a criança volte logo para a escola. Mas, para mim, eu, mãe, eu tô achando que essa experiência está sendo bom para mim. Por quê? Porque aproximou, né? Você consegue, né? Para eu me achegar mais as meninas até e tá mais nesse universo delas, entendeu? Eu tô conseguindo entender um pouco mais, estou aprendendo com isso também, sabe? É isso aí. Para mim, por mais que Júlia, ela deu uma escorregadinha em ciências, o restante das matérias foi beleza. Eu tive problema um pouquinho na parte de enviar as provas na plataforma, mas isso é adaptação da gente, né? É isso aí. Juliana fez as provas, a gente pensou que tinha enviado, não tinha enviado. Aí ela teve que fazer tudo de novo, tadinha, num dia só, mas graças a Deus passou. Conseguiu. Nas provinhas, sabe? Ah, que bom. Mas assim, a gente fica muito feliz. Assim, eu vejo Júlia amadurecendo de uma forma, de Daniela, igual naquele dia que ela falou assim: eu vou tocar para minha tia. Ai, foi maravilhoso! Está transpondo a timidez, sabe? Isso, porque ela é muito tímida. Né? Isso. Tá transpondo a timidez, ela tá crescendo. Eu vejo assim, tá crescendo. Então, isso para mim tá sendo muito bom, sabe? Foi um momento. E pra gente também, né? Ver a evolução do aluno, ver como ela chegou retraída, né? Com aquelas dificuldades na matemática. Tá mais segura, sabe? Mais segura, assim. Aí eu falei pra ela, conversei com ela, falei: olha, filha, você escorregou um pouco, mas mamãe vai te parabenizar, porque o medo da mamãe isso aí. Tem que estar sempre elogiando. Tem que estar sempre elogiando. Agora, eu falei pra ela: a gente ainda tem tempo de recuperar. Agora a gente tira um 10 e fica tranquila no final do mês. E aí ela tá sentada sozinha estudando ciência. Mãe, eu já tô em dia com ciências. Eu estudei, a tia faltou um capítulo só para acabar o livro de ciências. E ela sempre me dando feedback, sabe? Das aulas. Então, assim, eu tô vendo que ela tá amadurecendo muito. Ela chegou a dar bom, isso a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz em ver essa evolução. E Juliana tava tentando me passar a perna nos exercícios de casa. E aí ela falou assim: mãe, Juliana tá entrando no mesmo erro que eu, mãe. Eu falei: que erro, filha? Não, mãe, porque aquele mole que eu dei, que eu acabei indo para recuperação, Juliana aí, ó, tá mentindo, dizendo que fez exercício e não fez. Aí conversou com a irmã, ela sentou com a irmã e conversou. Ai, que bonitinha. É muito ruim a gente ir para recuperação. E aí eu vi que ela, sabe, despertou nela e ela agora não deixa mais, sabe? Eu não tenho mais aquela preocupação. Júlia fez exercício de casa. Não, ela senta, faz o exercício dela, termina a aula, ela já faz o exercício de casa, sabe? Então, assim, para mim está sendo muito bom, sabe? Eu acho que toda experiência é válida, até porque eu acho que essa pandemia aconteceu para a gente aprender bastante coisa também, né? Então, eu acho que aproximou muito as pessoas, né? Então, é importante às vezes o que a gente não tinha tempo de observar, né? A gente passa a observar, porque a gente está mais em casa, está mais voltada para a família, está mais voltada para os filhos, para os pais para os filhos, e para observar o que a gente, de repente, com falta de tempo, a gente não observava. Então, ela amadureceu bastante mesmo, muito mesmo. Eu fico muito feliz. O pai, sabe? O pai nunca foi ausente, graças a Deus. Mas ele está muito mais presente com elas na questão de aula. Essa parte delas, elas aprenderam a tocar teclado agora, essa quarentena sozinhas, Daniela. Pois é. Elas nunca foram uma aula. Elas nunca foram uma aula de teclado. Juliana é para ontem, né? Então, Juliana toca melhor do que Júlia. Mas elas aprenderam sozinha. O pai botou E tocaram no final da aula, foi maravilhoso. Então, o pai colocou um aplicativo e elas entraram ali e todo dia, ó. Se interessaram, né? Se terminar o exercício, se fizer direitinho, vai poder tocar. Então, assim, é a flauta, é o teclado. E aí, então, quer dizer, tá sempre em dia com as coisinhas. Falei pra ela, tio Ulisses vai ficar muito feliz em saber disso. Em saber disso, né? Então, assim, pra gente foi muito bom. Não foi ruim, não. Ai, foi muito bom. Esse amadurecimento nessa fase, né, que já está indo quase para a adolescência, né, é muito importante, né?
ano que vem já vai para o 6º ano, vai lidar com crianças maiores que têm uma cabeça completamente diferente. Então, esse amadurecimento é importante até para a vida, né? É verdade. Compromisso dela com as coisas, né? Isso. Eu sempre falo para ela, filha, você pode... Eu falo para ela, filha, você pode tudo o que você quiser, mas tem que ter compromisso. Isso Pra aí, gente querer, né? tem que ter compromisso, tem que estudar, tem que correr atrás. Nada cai do céu. É verdade. Né? Só chuva. Então, assim, ela tem visto isso, né? Ela virou até... O sonho dela agora é querer ir para o colégio militar. Invocou com isso, colégio militar, e esse ano até tinha falado com a tia Daniele que a gente queria fazer um preparatório. Aí veio essa pandemia. A pandemia enrolou a vida de todo mundo, né? É verdade. Mas aí o pai botou ela para fazer telecurso, ela começou a fazer telecurso, ela em casa, estudando. Tá tentando um outro amadurecimento para poder conhecer coisas, né? Conhecer o mundo. E aí agora esse mês o pai botou ela para fazer cursinho de inglês, está fazendo um cursinho de inglês em casa, nas horas livres, que ela toca, mas ela não é fã do instrumento, ela gosta de língua. Então o pai jogou ela para cima da língua. O pai fica nessas coisas, né? Tem que aprender, tem que pegar esse gancho aí, né? Que se ela tá se interessando, se ela gosta, tem que estimular. Tem que estimular. E ela gosta muito de línguas. Então, o pai botou o Duolingo lá. Vai estudar Duolingo, então. Então, ela brinca estudando. Igual o Juliano. O Juliano toda musical. Então, o Juliano canta, a Juliana toca. Tudo que pega para tocar, ela tira um som. Né? E Júlia já é línguas. Ela tem a facilidade da pronúncia. A tia até de inglês tinha vindo falar comigo. Investe nela na línguas. Ela gosta de línguas. Então, a gente começou a despertar. Porque isso também está sendo novo para a gente, né? Para todo mundo, é verdade. Vez, né? É novidade para a gente. Então, a gente está assim, aprendendo com isso também, entendeu? E para a gente está sendo bom. Em relação à plataforma, infelizmente, a gente não teve acesso às provas depois da correção. O que a tia Adriana estava falando. Eu participei de estar em casa para a prova, eu consegui ler as provas. Falei para elas, não vou dar resposta para vocês. Eu quero ler a prova para saber o que você vai responder. Né? E a gente vai enviar junto, para não enviar errado. A gente vai enviar. Mas deixei elas livres para fazer. Delas, no momento da prova, para fazer a prova. Falei, porque a nota não é minha. Mamãe já passou. Mamãe já graduou, mamãe já pós-graduou, mamãe já especializou. Só um minutinho que eu já volto aqui, rapidinho. Tá? Mamãe já... Pode falar, Jana. Mamãe já graduou, mamãe já especializou, mamãe já fez N coisas. Então, essa nota não é da mamãe. Essa nota não é da mamãe, essa nota é de vocês. É sua, então, é isso aí. Vocês que têm que obter a nota de vocês. Se vocês quiserem graduar igual a mamãe, vocês têm que granjear a nota de vocês. Né? Então, elas tem que correr atrás. Nessa parte, entendeu? Que elas têm que correr atrás disso. Eu não posso dar para elas. Eu falo para elas, eu já sei, você tem que aprender. É isso, né? Aí. Mas então... Eu queria ouvir vocês falar o que vocês acham da minha filha agora, gente. Ela tá ótima. Ela tá muito bem, muito esforçada. Muito esforçada. E amadureceu muito. E as dificuldades que ela tem, ela aceita quando a gente fala com ela, quando a gente conversa, olha, você errou, porque tem criança que não aceita, né? E ela aceita numa boa, ela é super tranquila, ela tá ótima. Ótima, amadureceu muito. Bom, muito feliz. No começo eu conheço ela agora, né? Mas o pouco que eu conheço do início do ano para agora, ela está muito amadurecida, muito responsável, muito. Amém, que bom. Muito bom, a mãe fica feliz, entendeu? Né? Assim, mãe quer estar presente estando longe, entendeu? Mãe quer estar controlando tudo. Às vezes me chama de fera, porque eu chego, falo ríspido com elas. Então, pergunta para ela na aula, Júlia, qual é o apelido da sua mãe? Ela vai falar que é fera, porque elas me chamam de fera. Mãe, você tá igual uma fera, né? Porque a mãe às vezes é ríspida. Não, eu vou tirar. Já falei para vocês, eu não grito, eu não vou espernear, eu não vou... Vocês vão entender que aquilo que vocês mais gostar, eu vou tirar quando não entrar na linha. Entendeu? A gente vai andar assim. Aí meu marido às vezes fala assim, pô, você está sendo muito militar com as meninas. Eu fui militar, né? Então, eu estou sendo muito militar com as meninas. Eu falei, não estou sendo muito militar. E eu falo para ela... Se você quer ir para o colégio militar, no militarismo, meu amor, é assim, se ensinam, não, e não tem muita conversa. Eu tenho muito medo, sabe, da minha filhinha no mundo.
Então eu tento É isso aí, então a preparar gente então a gente tem que impor, né? E não é ensinar e mostrar, né? Que não da é vida, porque tudo a da forma gente, que eles acham que é e do jeito que eles querem. É isso aí. a gente tem que transpor leões todo dia, né, Daniele? É, todo dia é uma selva, minha filha, a gente tem que matar, não é Todo só um dia, leão, não. então eu tenho medo das minhas filhinhas sofrer. Então, às vezes, eu sou ríspida com elas dentro de casa, sérias, assim. Não vou tirar, não sei o quê, tem que ser limpa, tem que ser não sei o quê. A menina tem que saber É fazer as melhor que coisas. sofra com a gente do que sofra com o mundo, Porque a né? gente tem pena, né? A gente tem pena, a É, gente está instruindo. E é. fora, as pessoas vão bater sem pena. Né? Então, eu tenho muito medo Isso, disso. Né? Eu falo assim para meu marido, eu estou errando, às vezes, querendo acertar. Né? Então, eu fico isso. pedindo auxílio. Gente, como é que elas tá? Tá bem? Não tá bem? Como é que foi? Gente, será que estou indo muito ríspida? Será que estou afrouxando muito? Porque eu também estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo dos dois lados. E aí eu fico pensando. E aí eu É, fico nós querendo estamos numa eterna evolução, né? A gente está evoluindo todos os dias, né? Então, a evolução é eterna, é para sempre, né? Então, enquanto há vida, há evolução. É só cada um querer, né? querer. E eu sempre falo isso para ela: você pode tudo, minha filha. Tudo você quiser, na sua vida você pode ter. Mas é você que vai ter que conquistar. É isso É aí. você que vai ter que É acordar o cedo. esforço, é tudo o esforço dela, né? É a consequência, né? É, É a consequência do esforço. A gente vai ganhar aquilo lá. E aí eu É vejo isso que ela aí. é bem centradinha. Falo para ela: e você não pode isso. ser duas coisas. Ser uma coisa aqui, na frente da mamãe, e ser outra coisa longe da mamãe. Entendeu? Tem que ser uma coisa só. E aí eu acho que, Isso. graças a Deus, eu acho que está sendo assim. Isso. Então, Mas deixa tá eu tudo falar um certinho, graças pouquinho a aqui. Deus. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a questão do dever de casa. Não é o Uhum. caso nem do Gabriel, E nem da Júlia. nem da Júlia, mas é importante a gente falar Uhum. para que dê uma atenção especial a esse dever de casa. Muita criança, mas é muita criança mesmo, está vindo com o dever todo errado, porque a gente cobra, né, aqui. Então, para eles não serem chamados a atenção, eles fazem o dever de qualquer maneira, a gente não está vendo como o dever está sendo feito. Então, eles Uhum. mostram: olha, tia, eu fiz. Aí, quando a gente pega para corrigir, não tem nada com nada, o dever é todo errado. Então, é importante que vocês estejam sempre atentos a isso, façam acompanhamento com eles, estejam sempre verificando, tá? Não é o caso desse grupo aqui, dessas crianças desse primeiro grupo aqui, mas tem outras crianças que não estão fazendo dever de casa, nem dever de aula, né? Porque eles tampam o corpo dele, fica só com a cabeça, eles estão dizendo que estão fazendo, a gente não tem como saber, né? Então, assim, a gente pede que acompanhe a criança tanto em aula quanto em casa. Não é que vai ficar o tempo inteiro do lado da criança, mas de vez em quando dá uma olhadinha aí, está fazendo dever, está fazendo dever de aula, e aí fez tudo que estava no cronograma, está tudo certinho, o dever de casa já fez, deixa eu dar uma olhadinha. Porque é aquilo, eles são crianças grandes, né? Criança de 10, 11 anos, mas eles são crianças, né? Então, eles precisam que a gente esteja em cima dele, esteja sempre falando com ele, esteja sempre conversando com ele. Não é largar, eles têm que dar autonomia, mas tem que vigiar, né? Não é simplesmente largar na mão da criança porque ele já é grande, porque eles são crianças, né? Então, tem que ser tudo bem, bem vigiado, bem controlado. Outra coisa que eu queria falar, para que esteja sempre dando uma olhadinha nos sites, né? Porque tem sempre algum bilhete, No alguma e-mail, né? No e-mail de e-mail, vocês, que sempre tem. para estar sempre dando uma olhada lá, porque às vezes tem algum material que tem que ser comprado e a gente pede, comprado não, desculpa, para buscar na escola, e a gente pede para que venha buscar nas datas que foi marcada para a turma, né, para que depois a criança não perca, né, porque a gente vai precisar trabalhar com esse material, né, e que procure vir sempre na data que foi selecionada para essa turma, tá? Outra coisa que eu queria falar é da postura da aula. A gente também não tem nenhum tipo de problema com esse grupo em relação à postura da criança, porque tem crianças que estão vindo de camisola, que fica deitada na cama, deitada na cama com o celular assim, no rosto, sabe? Está assistindo a aula de qualquer jeito. Então, assim, os prejudicados estão sendo a própria criança, né? Não a gente.
Tem criança que muda de nome o tempo todo, muda papel de parede, brinca na aula, né? Literalmente, bota o celular de cabeça para baixo, brinca na aula o tempo todo. Né? Eu estou falando isso aqui, mas não é o caso de vocês dois, mas eu acho importante que a gente fale de forma geral, né? Para a gente ficar atento, geral, né? Para ficar atenta caso aconteça. E até porque é uma pauta da reunião, né? E aí, para ficar de olho nisso, tem criança que acende e apaga a luz o tempo todo. Tem criança que roda na cadeira, não presta atenção em nada. Sabe? Sai antes do tempo da aula. Tem criança que está bem complicado. Está bem complicado. E acaba tirando a atenção das outras, atenção dos demais, esse é o problema. Não é você fazer para si. Você está fazendo para si, mas você está atrapalhando os demais que estão prestando atenção na bobeira. E eles mesmos falam, para de bobeira, gente, vamos prestar atenção na aula. Eles porque eles já têm maturidade. Isso. Têm incomodadas, né, com os outros, que acaba desfocando. Né? Você pega, a criança acaba perdendo foco, porque está todo mundo aqui num quadrado, né? Fica um olhando para o outro. Se o outro está o tempo inteiro tentando despertar, por mais que a gente brigue, a gente não tem acesso à criança. É verdade. Então, por isso que a gente pede para que os pais estejam sempre atentos aos filhos. Eles têm que estar num lugar reservado, onde não tenha barulho, ou num quarto, ou num cantinho da sala, mas tem que ter sempre um adulto tomando conta. E aí, está prestando atenção? Está fazendo? O dever de aula está sendo feito? E o de casa, você já fez? Tem que estar sempre de olho nisso, porque eles também estão nessa fase, né? Nessa idade, né? E que a gente tem que começar a apertar de agora, né? Mas é isso. A gente não tem muitos problemas. É uma turma muito boa, é uma turma muito participativa, é uma turma muito atenta. Eles interagem tanto que, às vezes, a gente tem que pedir para eles pararem um pouco, porque é 1h30. Muito pouco tempo. Senão a gente não consegue dar aula. Senão a gente não consegue. A gente, pelo amor de Deus, eu tenho que dar aula. Porque eles querem todo mundo... E eles são muito engraçados, porque eles são assim. Se um falou, todos têm que falar. Todo mundo quer falar, responder. Todo mundo quer responder e participar. Todo mundo. E aí a gente fala assim, mas a sua resposta não é igual a do amigo, por que vai ter que falar? A gente está perdendo tempo. Vamos lá, vamos dar uma adiantada na aula. Um fala essa, o outro fala outra, né? Poder adiantar. Isso. É assim que a gente faz. Mas eles estão sempre... Eu quero falar também, tia, a minha. É desse jeito, porque eles são muito participativos. É uma turma excelente. Excelente. Eles não dão, assim, muito trabalho para a gente. Né, graças a Deus. São poucas as crianças, né? Graças a Deus. São poucas crianças que dão esse tipo de trabalho, que a gente já ligou para os pais, a gente está fazendo reunião individual para essas crianças que estão dando algum tipo de trabalho, que, na verdade, estão prejudicando mais a eles do que ao grupo todo. Né? E aí a gente está ligando para os responsáveis, né? A Natália está ligando, a gente está fazendo reunião aqui, como essa reunião que a gente está fazendo, a gente chama individual também, está fazendo esse tipo de reunião com esses pais também, tá? E aí, se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, o que eu tinha, né, foi em relação a isso mesmo da evolução da Júlia, como ela estava, né? E em questão dos exercícios mesmo, eu já expliquei para elas que tem que fazer o exercício de aula antes da aula, né? Fez o exercício de casa, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer o exercício de aula de amanhã. Eu sempre falo para eles. Roteiro, né? Porque... eu sempre falo para eles, pessoal, acabou a aula, faz logo o dever de casa, não deixa para depois, porque depois tem sempre alguma coisa. Esquece. Esquece. Eu falo para ela. Vai brincar, já sabe qual é o exercício. Vai no mercado com a mãe. Então, principalmente termina a aula, fala logo o dever. Depois vai, já que tem os roteiros, né? A gente tem o roteiro direitinho, tem as folhinhas que eu imprimo para fazer os exercícios. Vamos fazer exercício? Vamos dar uma estudadinha? Porque 1h30 de aula já chega com a dúvida para a tia poder conseguir tirar a dúvida. É isso aí. Falta elas para fazer antes, para ela poder, se tiver dúvida, vai perguntar, tia, eu não sei. Né? Não sei aqui, tive dúvida aqui, mamãe também não soube responder, a tia vai saber te responder. Então é assim que a gente está tentando se adaptar, sabe? Sempre fazendo para chegar na aula já com alguma coisa que eu queria falar também, que eu falei no 4º ano, é que para a criança não trazer dever em branco nunca. Porque as crianças estão muito nessa vibe de trazer dever em branco, porque eu não sabia fazer. Aí deixa, tipo assim, 3, 4, 5, até o número 6 sem fazer, eu não sabia fazer. Poxa, mas você pode tentar.
Porque, de repente, aquilo que você acha que está errado, não está errado. Traz errado. Não tem problema, eu estou aqui para isso, a Daniela está aqui para isso. Para a gente corrigir junto e saber qual é a dificuldade. Isso, a gente vai corrigir, mas eu quero que faça. Mesmo estando em dúvida, não traga nada em branco. Nada. Porque o importante é isso, é vocês tentarem fazer. Às vezes está em dúvida, às vezes acha que está errado, mas chega aqui, não está errado, às vezes falta só um complemento que a gente vai corrigir juntos. Então, procura estar com o dever todo pronto. Tá? Que é passado. Pai, você quer falar mais alguma coisa? Eu estava falando sobre as avaliações, né? Que aí a sua internet caiu, você não chegou. Que alguns pais estão questionando sobre a prova, que não receberam a prova, que queriam, né, ver onde que a criança errou. A gente até entende esse lado, só que a gente também não tem acesso a essas provas. Né? A plataforma, a criança faz a prova, a plataforma já lança a nota automaticamente. Manda uma planilha, né, de notas, né, para a gente avaliar, mas não manda uma prova. E a gente não tem acesso, né? Eles não disponibilizam para a gente a prova da criança. E a gente está tentando agora, nesse novo período, agora nessas novas provas que vão começar, a gente vê uma nova forma, né, da gente conseguir ter acesso a prova para poder disponibilizar para vocês, mas a gente também não tem a certeza de que isso vai acontecer, de que existe essa disponibilidade, né, da gente ter acesso às provas. Mas o que a gente vai tentar, o que a gente puder fazer para poder sempre estar melhorando, a gente vai tentar fazer, tá? Quer falar alguma coisa, pai? Não, isso aí a Natália até tinha ligado já para minha esposa, né? Ligou para ela e já tinha explicado isso. Que a gente sempre gosta de acompanhar para saber onde errou, o que precisa melhorar. Né? Sobre a participação, às vezes eu fico puxando a orelha do Gabriel aqui e falo, não, peraí, cara, deixa os seus amigos falarem também, porque ele quer falar tudo, toda hora, o tempo inteiro. Ele gosta de participar, de perguntar, ele é curioso. Eu até gosto disso. Eu acho que eles têm que ter curiosidade, sim. Sim. A curiosidade, ela chama, né, o aprendizado. Ela ser curioso é importante para eles, né? Às vezes... Tenham curiosidade, pesquisem aquilo que vocês não sabem, o que vocês têm curiosidade de saber. E aí vocês vão trazer mais conhecimento ainda para a aula e enriquecer a aula mais. Então ele fica nesse desespero de querer falar, de perguntar. Mas tia, como pode isso? Como pode isso? Ontem na aula de ciência, então ele fica assim indignado. Como pode? Eu falei, meu filho, ciência. A ciência pode. É verdade. E aí ele até reclama, falou, poxa, eu queria falar, a tia não deixou, mas deixou fulano falar. Eu falei, meu filho, porque... Pra dar oportunidade para os outros também, né? Exatamente, todo mundo tem que participar. Eu explico para ele, ele fica meio assim, mas vai, né? A gente tem ele também melhorou bastante. Amadureceu muito. Amadureceu. A gente conversa aqui que ele está muito melhor online do que presencialmente, porque ele desperta muito em sala. Né? Com o movimento da sala, né? Com coisas coloridas, então ele desperta mais. Aqui a gente observa que ele amadureceu, que ele está bem mais focado. Muito, não que na aula ele não fosse, ele também era sempre muito participativo. Mas aqui, eu não sei se é porque ele está na frente de uma câmera, parado ali, né? Não tem muito barulho externo, né? Não tem muito barulho externo para ele, então ele está muito bem, Gabriel. Tá muito Eu tenho cobrado muito isso dele também, porque tem algumas aulas que eu andei revendo vídeos e tal, e aí que ele fica, olha para lá e para cima, e dança, e não sei... pois é. Aí, assim, como ultimamente estou trabalhando de casa, por causa dessa situação também, né? do planeta aí eu estou conseguindo ficar mais presente, tenho acompanhado mais, para ver se melhora. A gente trocou a medicação dele, inclusive, principalmente essa que tem a ver com a concentração, né? Então, é possível que isso também tenha a ver com essa mudança de comportamento. Sim. Né? Mas a gente está... Que bom. A gente fica satisfeito. Estou, com certeza. Que é dureza para nós também. É para todo mundo, né? Tá duro para todo mundo. Com certeza, mas está ótimo, assim, a gente gosta de ter esse retorno para a gente saber o que precisa ajustar mesmo, né? Então, estamos no caminho certo. Ele está muito bem, desenvolveu muito, amadureceu muito,
bem participativo, não deixa nunca de fazer os deveres de casa. Isso. Nenhuma dessas observações que eu falei em relação à bagunça, em relação a não prestar atenção, não foi direcionada a nenhum dos dois, porque os dois, tanto a Júlia quanto o Gabriel, são crianças maravilhosas, super esforçados, os dois, muito participativos, estão sempre antenados, estão sempre fazendo perguntas, estão sempre querendo participar. A Júlia é muito tímida, com o dedinho dela levantado, mas participa, né? Sempre entrosada, sempre se manifestando. É uma turma muito gostosa de trabalhar. Né? Vai ser muito bom. A gente espera sim. Que bom. Graças a Deus. Que bom. Que bom. Bom pra gente. Já ganhou nosso dia. Tá bom, é verdade. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? Perguntar sobre mais alguma coisa? Não, eu não. Tá bom, então, gente. Então é isso, porque a gente tem o próximo grupo. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? A gente espera que daqui para frente, né? E qualquer coisa, nos procurar no final das aulas. No final das aulas, pode falar, tia, pede para a criança que vocês querem falar com a gente aguarda 5, 10 minutinhos, conversa. Ótimo. Tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, professores. Obrigado. Então é isso, gente. Nada. Ó, boa tarde para vocês, tá? Boa tarde. Mais tarde a gente se encontra de novo. Tá bom. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Boa tarde.